E aí, como vocês estão? Como passaram aí esse final de semana de festa junto à mamãe? E foi bem legal, não foi? Eu acredito que sim. Afinal, ter mamãe é maravilhoso. Mas vamos, seguir todos os dias, lembrando que todo dia é dia de festa para a mamãe, é dia de amor a ser dado para a mamãe, respeito, honra, obediência. Todo dia é dia delas, da nossa rainha. E, gente, hoje nós iniciamos mais uma semana aí de estudo, né? Eu aqui, você aí, lembrando que todos devemos fazer a nossa parte, nos cuidar da nossa casa, da nossa família, né? Para que o inimigo, esse vírus mal, não venha ter espaço na nossa vida e na nossa família, no nosso lar, certo? Para darmos início ao nosso estudo de hoje, eu vou pedir que você fique no seu cantinho, num cantinho bem silencioso, um cantinho bem tranquilo, para que você possa concentrar-se somente no que nós vamos estudar, para termos um aprendizado bem da, da hora, tá bom? Pegue aí lápis de cor. Aliás, pegue o seu material da aula de hoje, sua bolsinha de lápis, o seu livro de língua portuguesa, tá? E hoje nós vamos aí para mais uma aula de leitura, de interpretação, de compreensão de texto, tá? Vamos aí ter a oportunidade de aprendermos mais um gênero textual, né? Que nós aprendemos que cada texto aprendemos que eles foram divididos por classes. Lembra? Quem lembra dessa falinha lá da nossa sala? Pois é, ele foi dividido por classes. E cada um, assim como nós temos as nossas classes, os textos também têm as suas. E aí, na semana passada, nós estudamos o gênero textual, spot, né? Que é uma campanha de conscientização, né? Um texto aí publicitário, porque é escrito para o público, para, com o objetivo de conscientizar o público de mudança de atitude ou de tornar para a sua rotina uma nova atitude. Não é isso? Pois bem, hoje nós vamos dar seguimento, conhecendo aí, como a Pró disse, mais um texto, mais um gênero textual. E esse gênero textual que a Pró trouxe hoje está aí, nessa revista Recreio. Quem já viu lá na biblioteca, quem já leu essa revistas desse tipo? Quem tem aí em casa? Eu acredito que vocês tenham, porque nós temos o hábito de leitura lá na nossa escola, né? E aí na nossa escola nós temos aí essa revista na biblioteca. Exatamente. E o texto que a Promira trouxe tá na revista Recreio. Prozinha tirou, a prosinha tá no nosso livro de português, mas ele foi retirado. A primeira divulgação dele foi no suporte textual Revista Recreio, tá? Mas ele também costuma vir em outros suportes, que a Pró vai falar para vocês no decorrer da aula, tá certo? Pois muito bem, agora eu vou estar apresentando para você o textinho, tá? Vou botar lá no nosso textinho, assim. E aí, vamos lá. Pois muito bem, aqui está o nosso texto, tá? Presta atenção, tá bom? Vamos ler aí. Vamos ler, não é só a Promira.
Então, esse texto está tá aqui, a Pro está projetando, mas também você vai encontrar na página 114 do seu livro de língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Abra um sorriso. Vamos começar pelo título. Pro, do que será que esse texto vai falar? Vai falar de como sorrir? Vai falar o quê, né? Para isso, para sabermos, nós vamos ler e ler com bastante atenção, certo? E não vai ser só a Pro que vai ler, você vai ler junto com a Pro, tá? Buscando entender o que você está lendo, certo? Abra um sorriso. Lembra quando caiu seu primeiro dente de leite? Tá começando aí com uma pergunta para mim e para você, que somos os leitores. Eu já sei a resposta. Eu não consigo lembrar. Afinal, a Pro tem vários anos aí, né? Não consigo lembrar. Mas e você? Você é capaz de lembrar? Quase sempre levamos um susto na hora em que isso acontece. Mas depois nasce outro novo e maior. Na verdade, a história dos dentes começa muito antes. Os primeiros dentes se formam quando o bebê está na barriga da mãe e ficam esperando a hora de aparecer. Surgem aos 6 ou 7 meses, quando temos de morder os alimentos. Então, o que é que nós entendemos aí? Entendemos que o nosso dentinho, ele só nasce depois que você sai da barriga do bebê? Você pensava assim? Sai da barriga da mamãe? Nananina, não. Aí nos traz uma informação que é muito antes. Ainda estamos na barriga da mamãe, olha só, e nós já temos os dentinhos. Detalhe, eles não aparecem como é de costume a gente ver, né? Quando um bebê nasce, quem tem irmãozinho aí, e você que observa as suas fotos quando você era pequenino, bebezinho, você não apareciam os seus dentes, né? Você sorria e os seus dentes não apareciam. Por quê? Porque eles não existiam? Não, eles estavam lá, escondidinhos, esperando a hora certa de aparecer. Depois vão aparecendo outros e até os 3 anos de idade, né, temos 20 dentes de leite, pequenos e branquinhos. Além de servir para mastigar, ajudam a sorrir e a falar, pois pronunciamos várias letras apoiando a língua nos dentes. E o que é que nós entendemos aí com esse parágrafo lido? Entendemos o quê? Quando é que os dentes eles vão aparecendo? Nós vimos aí que ele aparece lá quando o bebê tem 6 e 7 meses. Por aí, começa a aparecer os primeiros dentinhos. Aparecer, porque eles já existiam, certo? E depois, eles só vão apresentando-se mais a cada dia que vai passando, né? A cada meses sendo aumentados aí de vida do bebê, e aí vai até chegar aos 3 anos. A boquinha já vai estar cheia de dentes. Quantos dentes? 20 dentes. E esses dentes são como? Eles são
pequenos e branquinhos. E para que eles, por que mesmo que eles estão aparecendo? Com que objetivo? Para que vai servir para nós? Ah, o texto está aí dando a resposta para nós, não é? Ele ajuda, além de nos ajudar a mastigar os alimentos, porque você, o bebê, começa já a precisar mastigar, né? Ajudam também a sorrir. Gente, como é bom sorrir, é muito bom. E os dentes ajudam-nos no riso, né? E a falar. Isso quer dizer que, se não tivermos dentes, a fala vai ser prejudicada, certo? Pois pronunciamos, começamos aí a pronunciar várias palavras, né? Vem aí o início da fala da criança, o desenvolvimento da fala. E essa fala depende muito da dentição. Olha só que legal. Por quê? Porque a nossa língua, ela tem várias letras que precisa que ao pronunciarmos, precisamos que a língua esteja aí se apoiando nos dentes. Gostaram até aí? Estão gostando das descobertas? Eu estou super amando. Vamos seguir. Próximo parágrafo. Em torno dos 4 anos, o organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite, um a um. Eles vão caindo para dar espaço para outros dentes, que são os dentes permanentes. Eles vão ficar para toda a vida. Pronto, apareceu uma palavra aí, reabsorver. O que você entende por reabsorver, amor? Diz aí para mim. Reabsorver. Tá desconhecida, não tá? Geralmente, o que é que nós fazemos quando encontramos uma palavra desconhecida no texto? É isso mesmo. Nós fazemos a busca no dicionário. Então, reabsorver, vai lá, dá um tempinho, a prova vai dar um tempinho para você ir ao dicionário e descobrir. Dá uma pausa aí, tá bom? Certo? Todo mundo achou? O que é reabsorver? Reabsorver é absorver novamente, é reter para si essas raízes novamente. E aí, está dizendo o quê? Qual é o contexto da palavra reabsorver? Que o organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite, um a um. Eles vão caindo para dar espaço para os dentes permanentes, que são para toda a vida. Então, esses dentes, eles vão sendo amolecidos. O organismo vai fazendo com que isso aconteça. O organismo volta-se para ele novamente, para essas raízes, fazendo com que elas amoleçam. E aí esse dentinho, ploct, cai, né? E aí nós ouvimos várias histórias aí sobre essa questão do dentinho de leite, né? Tem aí até a fada do dente, que é super legal, né? A gente brincar aí com essa imaginação. Vamos para o próximo parágrafo. Por isso, esqueça aquela preguiça de escovar os dentes antes de dormir e cuide bem do seu sorriso. Então, por isso o quê?
pela importância, porque os dentes são importantes para nós. Então, se nós não dermos a importância merecida a eles, nós vamos ficar o quê? Banguelos, sem nenhum dente. E aí, nós não vamos ter esse belo sorriso, nós não vamos ter uma boa mastigação, nós vamos ter várias consequências ruins aí. Então, ó o menininho aí escovando os dentes, nada de preguiça, certo? Nós percebemos o que nesse textinho? Ele falou apenas do sorriso? Qual é a relação dele com... Qual é a relação desse texto com o sorriso? Porque o título do texto é esse? Isso aí, porque os dentes, ele tem essa relação com o nosso sorriso. Geralmente, quando a pessoa está com os dentes estragados, o bichinho chamado cárie está lá e danificou, os dentes, o sorriso não é o mesmo, né? A beleza do sorriso, ela é tirada. Então, é por isso que temos aí o título, Abra um Sorriso. Cuide dos seus dentes para que eles possam ter, para que a gente possa ter aí um belo sorriso, tá bom? Bom, então percebeu aí esse texto? Ele trouxe aí pra gente o quê? O que a gente aprendeu com esse texto? Ele trouxe informações, né? Ele trouxe informações. Ele não tem, ele trouxe informações sobre o quê? Sobre os dentes. E quais informações foram trazidas para o leitor? Primeiro, começou aí abordando a situação do primeiro dente de leite que cai, né? Fazendo a gente lembrar desse primeiro dente de leite aí que caiu. E aí vem uma sequência desses fatos. Primeiro, no primeiro parágrafo, aborda a questão do dente de leite, que sempre é uma surpresa para nós. Mas, em seguida, vem contando a história do dente. E como é que acontece a história dos dentes? Exatamente, que desde quando a gente está ainda na barriga da mamãe, a gente antes de nascer já tem dentes. Só que eles não são aparentes, né? Visíveis quando o bebê nasce. Só após quantos meses é que eles vão aparecer? Isso mesmo, após os 6 e 7 meses, né? A partir dos 6 a 7 meses. Pois muito bem. E aí nós damos seguimento à sequência dos fatos vai acontecendo aí no texto, né? Aparece a outra informação é que quando temos aí 3 anos, até os 3 anos nós vamos recebendo dentes, né? Vai nascendo dente na boca do bebê. Até os 3 anos vai chegar aí a quantidade de quantos dentes? 20, a boquinha já vai estar aí, ó, bem cheinha de dentes. E quais as características desses dentes? Os dentes de leite. Não podia ser diferente, né? Branquinho e pequenino. Muito bem. E por que é necessário termos uma dentição? Por que na formação do corpo tem os dentes? Porque eles vão ser úteis para mastigação, né? Ajuda no sorriso, como foi falado, e também ao falarmos. Para Pro estar falando aqui, os dentes dela tá ajudando. Quando você fala,
os seus dentes ajudam. Por quê? Porque tem letras que, ao falarmos, ela vai estar aí em contato, o contato da língua com os dentes, certo? Isso também é uma outra informação que o texto nos traz. Temos aí outra informação no próximo parágrafo é que a partir, em torno, quer dizer, mais ou menos ali aos 4 anos, o nosso organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite. E eles começam a cair, eles vão caindo. É nesse momento que há a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes. E o que quer dizer permanentes? Porque eles vão permanecer até os dias, as outras fases de vida sua. Fase da infância, você está, né, enquanto bebê, aí vai passar pela fase da adolescência, a fase da adulta, a fase idosa, e os dentes vão acompanhar. E é por isso que você precisa cuidar bem dos dentes, como tem aí, está orientando aí no último parágrafo do texto. E nós compreendemos o texto? Nós já vimos aí, prestaram atenção que a prof foi falando, o primeiro parágrafo traz a informação, o segundo parágrafo. Por quê? Porque o nosso texto de hoje, ele está organizado em parágrafos, isso mesmo. Ele está organizado em parágrafos. E será que ele está organizado da mesma forma do texto passado que a gente estudou? Vamos fazer uma comparação? Vamos lá. Então, a Pro colocou aqui, ó. Deixa a Pro colocar bem aqui. Pro trouxe outro textinho que a gente já estudou para a gente comparar. Esse é o de hoje e temos esse daqui. Bom, para comparar, vamos lá. Então, já vimos que o texto Abra um sorriso, ele está organizado em parágrafos. E esse? Esse tá igual o texto lido hoje? Não, né? Nós percebemos aí que há uma diferença na escrita. Muito bem, gostei de ver. Boa percepção. Agora vamos observar outras situações entre os dois textos. O texto lido traz uma informação para nós. Ele tem o objetivo dele aí foi trazer uma informação para o leitor, partindo de uma curiosidade que todos os leitores têm, né? Que como surgiu os dentes? Eu tinha essa curiosidade. E pensando na curiosidade do leitor e na necessidade do leitor saber, o autor foi lá, pesquisou e trouxe as informações e publicou lá na revista Recreio. E esse outro texto que nós estudamos na semana passada, ele tinha o objetivo o quê? Vamos relembrar aí. Isso aí, de conscientizar o leitor. Não é só de informar, mas também de conscientizar, fazer com que o leitor tomasse uma atitude diante de uma determinada situação. O texto de hoje está conscientizando, quer que a gente conscientize e mude atitudes? Não, né? Ele traz aí só informações para a gente. Muito bem. Outra diferença entre os dois textos, né? E a publicação. O texto anterior, a Pro disse que ele foi retirado, foi publicado na revista Recreio. É uma revista destinada ao público infantil. E esse daí? Onde foi publicado esse texto? Onde ele costuma ser publicado? Cartaz de conscientização. Exatamente. Ele é publicado em lugares públicos, que ele vem ser visto
pelo público o máximo possível. O objetivo dele é esse. A nossa nas redes sociais, né? Pode ser colocado em redes na rua, em lugares públicos, alguns locais também, que não seja a rua, mas que seja visitado pelo público em constância, certo? Por quê? Para que eles possam ser, para que possa ser lido, alcançado pelo público. O texto de hoje, ele costuma ser publicado em revistas como a Recreio e em revistas destinadas ao público infantil, né? Por quê? Porque é algo voltado para a criança. Então, não é que o adulto não possa ler, pode sim, mas é mais específico para a criança. A criança que vai ter maior curiosidade para saber, né? Também ele pode ser publicado nos jornais e principalmente nos jornais infantis, que é o caso do Jornal Joca. Tá mostrando aí para vocês, e nós já lemos bastante esse jornal lá na nossa escola, né? Também, crianças, outro suporte textual desse texto lido hoje, Abra um Sorriso, é os aparelhos digitais, né? Como o celular, que por meio dele acessamos a internet, o notebook, o tablet, tá? E você lembra que a Pro disse assim que foi retirado da revista Recreio, mas como foi que eu fiquei sabendo? Se você observar bem abaixo do último parágrafo do seu texto, você vai ter uma referência aí. Bem, crianças, quando queremos saber de onde esse texto foi retirado, onde ele foi escrito, qual foi o suporte textual dele, nós encontramos essa referência abaixo do texto. Está aí, revista Recreio, editora Cara, Sá, Abra um Sorriso, revista Recreio, São Paulo, ano 3, número 150, página 20 a 23, janeiro de 2003. Então, a gente está nessa revista, como foi dito aí anteriormente, tá? Amores, esse texto, como a Pro vinha falando, vocês devem ter observado que a Pro falou muito em parágrafos, né? Por quê? Porque o texto ele foi escrito nessa organização em parágrafo, né? E vocês já viram aí comparando quando um texto ele não é em parágrafo e quando ele é escrito em parágrafo. E temos aí nosso texto paragrafado. E vamos contar quantos parágrafos tem? Vamos lá? Vou aproximar, tá? Para facilitar. Vamos lá. Então, nós temos aí, primeiro parágrafo. Começa aí na palavra lembra. E como identificamos o parágrafo? Com espaço em branco da margem direita do texto. Não é da sua direita, é do texto, tá? Então, lembra que a Pro falou que é um espaçozinho em branco, de um dedinho, lembra? Pois é, isso foi trabalhado em sala por nós, né? Então, primeiro parágrafo, aí nós temos aí o segundo parágrafo, que começa na palavra na verdade. Aí vamos seguindo, terceiro parágrafo, começa na palavra depois. Tudo isso a Pro está identificando pelo espaço em branco da margem. Aí vamos para o quarto parágrafo, que é em torno, e quinto parágrafo, onde finaliza aí o texto, tá? Então, temos aí 5 parágrafos formando esse texto.
certo? Vamos aqui fechar o nosso aprendizado. Então, nós já vimos que o nosso texto, ele não é um cartaz, né? Ele não é uma campanha de conscientização. Por que nós descobrimos que não é? Porque fizemos aí a comparação do cartaz, da campanha, com o texto lido hoje. Nós descobrimos que nosso texto, ele traz aí informações. Essas informações têm por objetivo o quê? Informar o leitor sobre algo interessante que ele precisa saber, né? Que ele precisa, que está relacionado com algo que é curioso da parte dele. Tem curiosidade, busca saber e tem onde tirar aí fazer as suas comprovações dos fatos ou não, tá bom? Então, ele é um texto expositivo. Esse texto que nós vimos, ele é um gênero textual expositivo. Por quê? Porque ele expõe com clareza sobre aquele assunto, que no caso hoje foi sobre os dentes, né? E aí tudo relacionado aos dentes. E ele foi dando essas informações de uma forma sequenciada dos fatos. Ele tem título, ele é escrito por parágrafos, como a gente já contou. Como já foi dito aqui, ele tem por objetivo transmitir uma informação sobre um objeto ou fato específico, descrevendo, ou seja, enumerando, dando uma sequência de forma clara para o leitor, para que o leitor não fique com dúvidas. E em que suporte textual? Vimos também que a revista Recreio é o suporte textual desse gênero. Mas vimos também que pode ser em jornais, que pode ser em objetos digitais, né? Como o computador e o celular, certo? Porque aí tem uma relação direta com a internet e nisso podemos encontrar também esse tipo de texto. Então, o gênero textual de hoje é um gênero expositivo, porque ele expõe de forma clara uma informação sobre algo, tá bom? Amores, o desafio de hoje é resolver a atividade da página 115 até a 117, tá? Façam com bastante atenção, tudo que está nessa atividade é relacionado ao texto lido. Beijos no coração, saudade de montão, mas cremos em Deus, que em breve estaremos de volta juntos na nossa escola. Bye, bye, até a próxima aula, se Deus nos permitir.